Boa noite, Buru e Bob Xexê. Como já foi falado, a nossa live esperada. Estou aguardando aí o pessoal entrar para as suas perguntas. Seja bem-vinda, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Essa nossa imersão, são 3 dias. Começa hoje e nós temos aí mais 2 dias de encontro, que a finalidade dessa imersão é tirar todas as dúvidas de fato. Principalmente as coisas mais simples. Podemos estar entrando aí. Minha filhada, seja bem-vinda a todas. Muito feliz de estar passando para vocês esse momento, que é o crescimento de Fá. Lembrando também que essa live não vai ficar gravada, então é importante respeitar as pessoas que estão deixando seu tempo aí para assistir, para ver, para acompanhar. E tenho certeza que vai ser de grande valia, né? Vamos esperar o pessoal entrar, vamos nos preparar aí para esse conteúdo. Esse conteúdo está muito, muito bom. Eu vou deixar algumas coisas já adiantado para vocês. Nós vamos falar um pouco da origem do Ifá e falar de forma bem simples para aqueles que estão entrando dentro da religião e não estão sabendo algumas coisas. O básico, né? Como cuidar de Eleguá, como cuidar de Orúmila, os orixás que recebem, né? Isso é importante. Isso foi um dos motivos que trouxe a nossa equipe, né, do Instituto a fazer essa live, essa imersão. Lembrando que essa imersão ela vai ser passada daqui a pouco também no YouTube, mas deixando importante que as pessoas vejam, né? Mas não vai ficar gravado. Isso é importante deixar bem, bem atento. Vamos lá? Vamos para o conteúdo? Parar de enrolação. A primeira coisa que eu vou deixar aqui na nossa live é um pouco sobre o Ifá. Depois, as perguntas que está lá no grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo, depois já acompanhar nosso chat, que ali a nossa secretária ela vai deixar ali o link para vocês entrar no grupo, quem está assistindo pela primeira vez e quem estava esperando essa live. O Ifá tem uma origem, né? Isso é importante para que a gente possa nos atentar. Ela vem da origem iorubá, ela vem da África, no Egito. Há quem diga que é o início da civilização. E ali o Ifá ele nasceu e foi parar na Nigéria, na África. Depois ele também deu um grande salto por conta da questão dos escravos, do navio negreiro e toda aquela evolução que teve, né, no mundo, que deixou bastante história aí para as pessoas. E ele teve muita força em Cuba. E aí o Ifá ele tem até umas características de Ifá nigeriano, Ifá cubano, Ifá é um só. Na grande da verdade, é o orixá que traz esse conteúdo todo, é o orixá chamado Orumilá, né? Que a tradução dele, né, Orum, céu, e Lá, fala, a voz que vem do céu, o representante de Deus, digamos assim, e ele tem um papel fundamental na vida das pessoas, que ser o testemunho da criação e o testemunho do destino de cada um. Por isso que o Ifá traz na vida das pessoas uma grande necessidade de alinhamento através do seu Odu. Para isso, você precisa se iniciar Ifá. Uma consulta, ela tem um papel importante, porque ela traz também ali algumas questões na vida da pessoa. E aí, a pessoa entendendo esse processo, a gente fala através de um exemplo que é uma mão, né, chamada de mão de Orúmila, que essa mão é Eleguá, Ogum, Oxóssi
Osso e Orúmila. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, para que a pessoa possa entender melhor, o que que essa mão, né, o que que esses orixás representam. O Eleguá é o senhor que é advogado do mundo, advogado da terra, da vida. Então ele tem um papel importante de ser o policial. Então tudo que a pessoa faz de bom, de ruim, esse orixá ele está presente. E ele tem a sua sentença por mandato de Olófin. E algumas pessoas já traz isso dentro do seu destino, né? Uma forma que Exu ali vive na vida daquela pessoa. Exu também representa a escuridão. Essa escuridão ela tem um papel muito forte, porque a polaridade, né, que a luz representa Deus, Olof. E a escuridão representa Exu. Há quem diga que é na escuridão que a pessoa cresce. A escuridão ela tem um papel muito, muito forte na nossa vida. É onde, dentro dos Odus, o sacerdote, quando a pessoa se inicia, traz ali na vida da pessoa, que é as perdas, que é as dores emocionais, que é as questões desafiadoras que a pessoa tem na vida através da sua evolução, que são densas, né? E aí seria chamado de escuridão, onde você está aprendendo, você vai ser. Então, ele não é um orixá ruim, ele simplesmente mostra o equilíbrio do bem e do mal. E por aí mais, tem várias outras histórias sobre Exu. Quem quiser, no canal do YouTube, nós temos um vídeo, né, uma palestra só sobre Exu. A diferença também de Exu Tatiço, Exu Bara, Exu Orixá. As pessoas também falam que Exu, de uma forma carinhosa, Eleguá, né? Então, todas essas nomenclaturas nós temos dentro dessa palestra, dentro do canal do YouTube, explicando de uma forma mais profunda. E depois, dando continuidade das mãos, que a gente chama carinhosamente de mão de Orúmila, fala de Ogum, depois Oxóssi, depois Osso e depois Orumilá. Esses 5 orixás. Ogum, ele tem um papel fundamental com o Orúmila, porque o Ogum representa caminho, Ogum representa dificuldade, transformação. Então, ele fez um pacto com Orúmila, isso está no ouro chamado Ogum Damassá, onde Ogum e Oxóssi faz parte da mão de Orúmila. Faz parte de tudo, né? Porque Ogum, ele é um orixá que ele é transformador mesmo. E tem, depois, que mora na mesma panela, Oxóssi, é o orixá da caça, orixá do movimento e da fartura, que é muito importante. Ele tem um papel também fundamental na nossa vida. O Oxóssi fala também sobre prisões, que muitas das vezes a pessoa não sabe, por questão de desconhecimento. Oxóssi, ele é o responsável pela vida da pessoa e pelas prisões que a gente tem, mentais e físicas. Há uns que dizem que é Xangô. Xangô também tem esse papel, porém, religião. Por isso que toda casa, né, o Xangô ele é o patrono, ele é responsável pelas religiões, e aí ele mantém a ordem, a disciplina, então ele faz o papel de advogado também. Agora, o advogado, o juiz, digamos, né, o orixá da justiça, da divina, do mundo, é o Oxóssi. Então, fica aí esse conhecimento também, usar os dois orixás para isso, tanto Xangô como Oxóssi. Dentro da mão de Orúmila, Oxóssi, ele tem outro papel, que é prosperidade, que é crescimento. Então, Ogum e Oxóssi fez um pacto com Orúmila para as pessoas se atentar, né, a crescimento e também saber o seu destino, seu Odu. O orixá também que vem acompanhando isso é o orixá chamado Osso. Dentro do culto Iorubá, aqui no Brasil, poucas pessoas conhecem esse orixá. Ele é um galozinho, né, fica do lado de Orúmila, representa a sua ancestralidade. A Paosso representa também o bastão
que traz ali toda a ancestralidade daquela pessoa. Os grandes sacerdotes, os grandes profetas, carregava, né, esse bastão, como Jesus Cristo, como Moisés, né, como outros profetas que usavam bastão na mão. Esse bastão é representação da ancestralidade dele, de uma certa forma, é responsável também, representação nossa também no assentamento de Ifá. Então, para quem não sabe, aquele galinho, né, que vocês recebem, tem essa função de conectar vocês, fortalecer a sua ancestralidade, a sua árvore genealógica, que tem uma força fenomenal. Quem quiser saber mais também sobre ancestralidade, lá no canal também nós temos vários vídeos, tá? Trazendo isso. A função nossa aqui hoje, nessa imersão, é trazer para vocês uma forma básica, né? Bem simples, para que você possa aprender um pouco mais sobre o Ifá, que o Ifá está chegando no Brasil e já está bem solidificado. E as pessoas estão flutuando nessas informações. A ideia do nosso instituto é trazer para vocês as perguntas que eu tenho aqui no papel, né, que eu escrevi no grupo, e tenho também anotado no celular que está no grupo que nós temos dentro dessa imersão, que tem essa função aí de trazer para vocês todas as dúvidas. E é bom você fazer as perguntas, porque uma pessoa que se faz de burra uma vez perguntando é bem melhor do que ficar burra pro resto da vida. E vocês que já são iniciados e aqueles que têm interesse em se iniciar podem entender melhor o processo. O Ifá é um culto que tem a função, a finalidade de trazer para a pessoa, de certa forma, um aprendizado, um autoconhecimento. Ele é muito filosófico, é a grande verdade. Que ele manda cultuar os orixás, ele manda cultuar o Ori, ele manda cultuar a sua ancestralidade e entender seu Odu. Então, ele não é sozinho, ele trabalha junto com os orixás para que a pessoa ela possa ter um maior alinhamento. Entender também a função de cada orixá na vida da gente. Isso é importante. Né? Tem um Odu de Ifá que fala que o nosso Ori, ele tem aqui na frente Exu, do lado o Batalá, no meio o orixá dele, que é feito através do Adoxo, né? Tem Emanjá e tem Oxum. Então o Ori é composto por esses orixás e que culto ao orixá é importante dentro do nosso contexto. Para quê? Para ter um grande alinhamento, entendeu? E eu recebi aqui uma informação de uma pessoa agora, que o Zumbi dos Palmares ele tem muito a ver com a nossa origem, né? Importante também o conhecimento. E traz também toda a nossa ancestralidade. Dando continuidade, depois, por último, de você receber Eleguá, Ogum, Oxóssi, Osso, você recebe Orúmila. Esse orixá que vai alinhar o seu destino, chamado predestinação, e também o seu Ori. Tem os Odus que ele faz parte desse contexto. E ali é revelado para você o seu orixá, é revelado também o seu Odu e toda a informação que você precisa saber para poder compreender melhor a sua passagem na Terra, como viver de uma forma mais livre, mais leve, digamos assim. Para isso, nós temos que entender vários contextos. Esses contextos, ele tem dentro de uma iniciação quando você se inicia. Ah, padrinho, então, depois de eu me iniciar, como é que eu cuido desses orixás? É uma das questões que foi abordada dentro dessa imersão, tá? Eu gostaria que as pessoas fizessem as perguntas, se tiver aí para eu responder, e também eu vou trazer aqui algumas perguntas das pessoas que estão no grupo. Tem perguntas que eu achei importantes, que não foram feitas, mas eu vou abordar também. Vou começar com ela. Como cuidar do Eleguá? Como cuidar do Ogum, do Oxóssi, do Osso e do Orúmila?
Eleguá, você pode colocar frutas, ele gosta muito de goiaba. Você pode acender vela às segunda-feira, que é o dia de Exu. Mas, se for dentro de casa, eu aconselho não colocar, por conta de acidente doméstico. Se você tem um lugar fora de casa e você possa acender com segurança, tudo bem. O Exu gosta de goiaba, mas ele come tudo também. É o orixá, que é o orixá que leva o ebó. E também tem o papel de trazer ali a pessoa, o direcionamento do seu destino. Ele que vai fiscalizar, ele é o fiscal, né, ele é o policial da terra. Então, cuidar de Exu, a gente tem cerimônias mensais aqui no nosso EBE, para pessoas que são iniciadas, para as pessoas que não são iniciadas, convidados e amigos. E a gente faz uma cerimônia buscando, mês a mês, alimentar esse orixá, que é muito importante dentro desse contexto. E aí ele vai fazendo um dos papéis que ele faz com maestria, que é abrir os caminhos. Esse tem esse papel. Ogum e Oxóssi é quando necessário, através de um jogo, ou através da sua iniciação, vem direcionando ali como fazer, né, as obras, os ebós, pertinente aos dois. Ogum mais para abrir caminho e Oxóssi para a prosperidade. Então, quando você cuida do seu Exu, a gente chama de guerreiro, né, os guerreiros. Então, todos eles se conectam ao mesmo tempo. Então, não precisa cuidar só do Ogum, só do Oxóssi. Cuidando do Eleguá, todos eles, inclusive o próprio Osso, que mora junto com Orúmila, que fica perto de Orúmila, também faz parte desse contexto. Alimentar o seu Orúmila. Aos domingos, você pega uma esteira, senta, acende uma vela, pega todo elemento que está dentro da soperinha, da sua iniciação, coloca mel de um lado, coloca dendê do outro. E começa a esfregar com as mãos esse artefato, a pedra, todo o elemento que está dentro da sopeira. E conversa com a sua espiritualidade, com o Ifá, fazendo pedidos. Né? Tem um Odu chamado Ogum da Fum, que fala que tudo que você pensa, tudo que você fala vira realidade. Então, tu imagina, todo domingo, você pedindo saúde, prosperidade, caminhos abertos, desenvolvimento pessoal, afetivo, financeiro, e aí uma hora isso vai criando uma realidade na sua vida. Então, você não pode perder a constância nem o foco. Isso é importante. Isso é muito importante para quem se inicia, porque ali também ela tem, dentro da sua iniciação, o que tem da parte positiva e negativa da sua vida. Então, você já sabe, numa iniciação, quais são as partes negativas. Então, você vai pedindo que tire isso da minha vida, tire aquilo da minha vida, tire aquilo outro, botando sempre um pouquinho de mel na mão, um pouquinho de dendê na outra, porque representa o equilíbrio. Né? O dendê, muitas vezes a pessoa não entende, o dendê ele não é quente, ele é apaziguador. E o mel que é quente, o mel que esquenta. Então, o equilíbrio do fogo, da quentura, e o equilíbrio do frio, né? Para que possa trazer ali na vida da pessoa. Isso é uma das coisas que eu gostaria que deixasse claro na questão da nossa imersão de Ifá, porque muitas das vezes a pessoa não sabe. Tá? E aquelas perguntas também que eu não consegui responder no chat, eu vou trazer lá no grupo e vou colocar também, ok? Aqui a pessoa, ela perguntou assim, padrinho, para que serve o ebó e por que se enterra? Então, para quem não sabe, o ebó ele tem vários direcionamentos, tudo voltado à natureza. Você pode colocar o ebó no mato, você pode colocar o ebó na praia, você pode colocar o ebó numa encruzilhada, na estrada, no hospital, no cemitério, e você pode enterrar também. A gente chama de pontos, né? Pontos naturais. Depende muito de para que é aquele ebó. Se for para a saúde, normalmente é colocado na porta de hospital. Se for para a prosperidade, normalmente é colocado na porta de banco. Se for para livramento de dificuldade, né? E todo esse contexto tem ali o direcionamento do orixá. Enterrar,
ele é um dos melhores caminhos do ebó, porque a terra dá e a terra tira. Então a terra é um orixá que mora lá, na verdade não é um, são vários, né? E um deles é Yamin, é o Baluaê, Euá, Ilhogueira, Fecuiri, ancestralidade, Egum. Então quando você entende que tudo que você tem é dado pela terra, então quando você alimenta essa energia através do ebó, ela te reembolsa, ela te retribui mais. Mas a gente não pode fazer isso sem consultar, sem saber para onde o ebó vai. Não pode fazer isso necessariamente. Okay? Agora, outra pergunta. Pode me explicar o resto do domingo. Eu expliquei, né? Estava aqui nas perguntas. Então, se faz domingo, inclusive iniciado, passo a reza de Exu, a reza do Ogum, de Oxóssi, de Elepá, de Múmila e dos orixás. Então, você pode fazer isso Eleguá na segunda-feira e Orumilá no domingo. Então, domingo é importante para Orumilá. Gostaria de saber os adimum que posso colocar para Eleguá. Já falei, Eleguá come tudo, mas ele gosta mais de goiaba. Goiaba é uma fruta que ele gosta mais. E ele também gosta de doce, ele gosta também de frutas diversas e frango, né? Galo é o adimum que o Eleguá mais gosta. Então, perguntaram aqui também sobre o dendê no Eleguá, no Ogum e Oxóssi. Eu não aconselho passar dendê sempre. Dendê apazigua muito. Orixá quente, que é Eleguá, Ogum, Xangô, se coloca dendê porque é orixá quente. Mas quando você está fazendo cerimônia, se coloca mel para esquentar. Quem tem dúvida se o mel esquenta e o dendê esfria, lembra daquela macumba que fazia quando era criança, adolescente, para amarrar alguém? Era maçã, o nome da pessoa, e era mel. Então era para esquentar aquela relação. Um dos exemplos aí que traz mais clareza quando a gente fica na dúvida do mel e dendê. Mas pode ter certeza que se você não colocar dendê em Xangô, sua casa pega fogo. E Xangô representa fogo. A palavra Xangô representa fogo e o dendê para isso, para equilibrar Xangô. Entendeu? Já com Ogum é para equilibrar a guerra e para eleguar a ira. Quando você se inicia, você tem toda essa informação. Isso é importância. É importante na vida da pessoa. Tem algum ritual específico para levar assentamento? E se tem alguma erva específica para limpeza? E como é feito? Não tem ritual específico para limpeza. Porque quando tu se inicia em Fá, você tem ali o seu Odu direcionando tudo aquilo. Entendeu? E também você tem, dentro de uma iniciação, uma ritualística. Então, se você está na dúvida como é essa ritualística, a iniciação ela traz tudo isso. Existe também famílias, que o padrinho leva o orixá da pessoa até a casa dela. A pessoa ela não leva do ebé até a casa dela. O padrinho marca, vai lá e faz uma cerimônia de entrada. Existem casas, ebés que fazem isso e outros que não, devido a quantidade grande de iniciação e também a distância da pessoa e centenas de coisas que esse ritual ele foi se perdendo, mas também faz parte da iniciação da pessoa. Padrinho, considerando alguns artigos que andei lendo relacionados a listinha de dúvidas. Ok. Qual é a diferença do Ifá cubano e do Ifá nigeriano? Essa é uma polêmica, né? Mas é uma boa pergunta. Na minha opinião, nenhuma. Né? Eu sempre falo para os meus afiliados assim: preste atenção, fique atento ao que eu vou falar agora. Isso é muito importante. O que vale, na verdade, não é Ifá nigeriano, Ifá cubano, Candomblé Angola, Umbanda, Nagô. O que vale é o método e a ancestralidade que é usado ali. E o que vale é o resultado. Quando a pessoa ela procura uma casa,
ela vê o resultado na vida daquela pessoa e na vida dos filhos daquela pessoa, dos filhos de santo. Então, o método, ele muitas das vezes não é o que é o mais importante. É importante, mas não é o que é mais importante. Não adianta você ter o melhor método, mas não ter resultado na vida da pessoa. Então é muito fácil ficar fazendo comparação entre Ifá cubano, Ifá nigeriano, Ifá angolano, Ifá paraguai, Ifá brasileiro. Tudo isso aí é uma grande balela, porque existe tratados de Ifá explicando tudo. É só ler, né? E ter consagração. Você não pode, por exemplo, ser uma PPB e fazer função de babalaô. Você não pode ser um alfacã e fazer função de babalaô. E aí as coisas saem do contexto. Então, os Odus explicam muito isso, tem Cafum, né? Então não tem, tá? Essa pergunta da diferença de Ifá nigeriano e Ifá cubano é questão da liturgia, é questão da origem, do local, e como a pessoa lava aqueles quines, como aquela pessoa saca aqueles Odus. Muitas das vezes são formas diferentes, são métodos diferentes, mas foca mais no resultado. É uma casa que todo mundo tem resultado, é uma casa que a vida daquele sacerdote é uma vida que evolui, que cresce, então o que vale é o resultado e não o método. E eu tenho certeza que o método do IFAUMAN, o método que a gente traz dentro da nossa família, é um dos melhores. Padrinho, o que significa uma iniciação de Ifá? Bom, isso eu já deixei claro, né, no início da live, e não tenha dúvida que ela é importante na vida das pessoas. Tem um Odu chamado Ossal Ogundá, que Olof, ele diz que todos têm direito de saber o seu destino. E tem um livre-arbítrio. O que você vai fazer do seu destino? Você vai transformar ele da melhor maneira possível, sendo orientado pelo seu padrinho, pela sua família. Isso está num contexto onde a Unesco traz para a humanidade o Ifá como patrimônio. Nós estamos acostumados, né, a ver uma vida de enganos, né? Muitos sacerdotes, muitas pessoas dentro da religião enganando e também fazendo coisas ilícitas. E o Ifá, ele foge desse contexto. Por quê? Porque Orúmila, ele te dá um Odu. Então, dentro do Odu tem tudo ali explicando direitinho como você vai agir da melhor maneira. O Babalaô é só um mediador. Seu padrinho de Ifá é só um mediador. E o importante mesmo é o seu Odu e você aprender com ele. É muito bom. Quando fala que todos têm direito e a Unesco chancela, que é uma instituição séria, foi onde me trouxe, né, clareza e verdade. Bom, se eu também já fui enganado a dessa, então eu precisava realmente de uma instituição que me trouxesse clareza e seriedade. Não quer dizer que você não vai achar pessoas boas e pessoas ruins, né? Isso é importante. E numa iniciação de Fá, você tem ali, dentro do seu Odu, todas as dores emocionais, todas as feridas emocionais que cocriam a sua realidade. E qual é a sua realidade? Quanto custa você viver na vida que você está vivendo? De fato, te dá ali vários direcionamentos, várias formas de você mudar o seu contexto de vida. Hoje, essa live, ela tem um papel, né, de falar um pouco sobre a melhor maneira de saber Ifá. Então, não vou me aprofundar em outros temas, senão a gente vai fugir, né, do nosso tema, que é a nossa imersão de 3 dias, falando de dúvidas, como entender, compreender melhor o que Ifá tem na vida das pessoas, principalmente no Brasil. Outra pergunta: como funciona a consulta com Ikine? A consulta ela é feita com Opelê, né? Sendo que quando você se inicia, os Ikines são os caroços de Dendê, que Orúmila fala, conversa com a pessoa. E aí você tem uma consulta também. Aquele que não é iniciado, ele pode fazer a consulta com o Babalaô através do Upelê, que é uma ferramenta que é usada para consulta. Pega meu Upelê ali para mim. Eu vou pegar um Upelê aqui, minha neta vai
trazer aqui para vocês verem. Porque eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo são pessoas leigas. Então, toda informação é importante. Esse aqui é o OPLE, é onde se consulta e fala. E você também pode consultar com o IQIM. A outra pergunta é: quais são os tipos de ebó no IFA cubano? Bom, os ebós são diversos. Não existe só em um, só em outro. Os ebós têm a sua peculiaridade, né, para a saúde, para a prisão, para vencimento de dificuldade, para vencimento de vida, para prosperidade, né? E são exemplos de ebós, são diversos, né? A própria dança é um ebó, a própria cerimônia, né, é um ebó, a própria iniciação também é um ebó. Então você tem todo esse contexto, né, para a pessoa. A vida em diferentes povos africanos para o Brasil promove grande enriquecimento, né, da nossa cultura no nosso país. É um livrozinho que eu estou acompanhando e que explica muito isso. A cultura dentro da nossa vida, ela nos traz, né, direcionamento, ela nos traz padrões. E o ebó, ele tem esse papel de mudar ali os desafios da pessoa que no dia a dia vem passando dentro do relacionamento, dentro da saúde, dentro da vida, da profissão, né? O ebó, ele é importante, mas ele muda um ciclo. E todo ciclo, ele é desafiador. Devemos entender isso. Não existe ebó que acabe com tudo. A gente tem uma evolução na Terra e essa evolução não é na zona de conforto. Por isso que o IFA, ele tem esse papel de ajudar a pessoa a ter direcionamento dentro do seu destino. E o seu destino, ele é desafiador, é difícil, não tem destino fácil. Eu queria tanto que meu Odu fosse igual ao de ciclano. Você não sabe quanto a pessoa passou na vida para ter aquilo. E às vezes você não ia nem aguentar. A gente não pode olhar para as pessoas. Tem um jargão que fala que a grama do outro é mais verde que a nossa. Né? E o IFA, ele tem esse papel na nossa vida. Então, lembrando, a gente só evolui no caos, na dificuldade. E quem tem esse papel importante na vida do ser humano é o pai e a mãe. Né? Eu vou até dar um exemplo. Outro dia eu estava conversando com meu irmão. Eu tenho uma sobrinha que nasceu numa irmã que era completamente zoeira, né? Bebia muito, levava a vida, né, de uma forma desregrada, e hoje ela é uma funcionária pública em Brasília e a vida dela é maravilhosa. Então não tem regra, cada um tem o seu destino e ela alinhou bem o destino dela, como também tem pessoas que nascem no berço de ouro e hoje é uma pessoa fracassada, deprimida. Então, como fala assim dentro de Fá, é o seu destino. Então, o destino é importante você ser revelado para você. E nós temos toda essa ferramenta para isso, dentro de Ifá. Tá bom? Mais uma pergunta aqui. Como saber se o ebó deve ser feito com animal ou sem animal? O jogo vai direcionar isso. Ok? Qual é a função dos guerreiros do Eleguá, do Ogum, de Oxóssi? Já falei. Tá? Como cuidar de Orúmila? Também já falei. As perguntas estão muito boas aqui, tá? Quero agradecer as pessoas do grupo. E como eu quero deixar o assunto bem direto, não ficar enchendo a linguiça, e também termos 3 dias, não ficar uma coisa cansativa, daqui a pouco eu vou fechar a live, vou finalizar ela, e vou lá no grupo, né, responder algumas outras perguntas, e vou ver quais foram as perguntas mais em comum a todos, para que amanhã a gente possa também falar um pouco, tá bom? A outra pergunta é: quais odus são compartilhados entre o Orixá e Ifá? Gente, essa pergunta ela é muito profunda, né? As pessoas têm que entender que o Orixá tem a mesma importância que Ifá e que é feito através de um sacerdote de Orixá, não de Ifá. São coisas distintas. Então, o Babalaô ele entrega santo, sendo que o santo que ele entrega são divinos, o Dua, o San, Oro e Orúmila.
Agora, o Batalá, Ogum, Oxóssi, Iemanjá, Inhaçã, tem um papel tão grande na vida da gente, você não tem noção. Só que as pessoas não sabem disso. Quando eu falei no início da live que nossa cabeça, o nosso ori tem Exu, Exu, Oxalá, Iemanjá, Oxum e Oiá, e no meio são 5 orixás. É o seu santo. E às vezes o seu santo, ele tem um papel na sua vida, mas aqueles outros ali também têm, né? E você vê que é a sua coroa. Então, o seu ori é o orixá mais importante que tem. Por isso que fala que devemos cultuar o nosso ori, entendeu? A madrinha deu um papel agora, está parabenizando a live, mandando um beijo para todos. Ela botou aqui. Ela vai fazer uma live sobre esse tema, sobre o orixá na vida das pessoas. Tá? Cuidado, a madrinha fala bem, e a madrinha não pode me roubar meus afilhados. Vocês são afilhados de Erdibra. Estou brincando. É que a madrinha tem um poder de fala muito boa e eu tenho certeza que ela vai ajudar muito nesse processo. Voltando aqui a esse tema, né, que a pessoa perguntou sobre o orixá e Ifá. Então, padrinho, mas eu já sou feito no candomblé, sou feito no jeje, sou feito na umbanda. Toda iniciação é importante. Nós temos dentro de Ifá uma coisa diferenciada, peculiar. O que é? O orixá que compõe essa questão do ori, ele pode falar com você. E qual é a função que eles têm? Todos eles têm um papel importante. Por exemplo, Oxum. Oxum é o orixá do poder pessoal, do chakra, que fala do nosso poder, também de sentimento, né? E ela pode trazer dentro de Ifá um Itá. O que é Itá? Você faz um lavatório, a santeira junto com o Obá tira o Udu, e ali você vai saber como é que é a sua vida pessoal. Dentro da iniciação de Ifá, o seu Udu fala isso, mas o Oxum fala mais direto. Tá entendendo? E às vezes a gente não entende, porque aquele amor que a gente entrega demais com o filho, com o marido, com o trabalho, se aquilo está demais, é como ela estivesse fazendo um equilíbrio. Seu poder pessoal, que você nasce com ele, mas a vida tira. As pessoas tiram o seu poder, te maltratando, te rejeitando, te traindo, te abandonando. Então, o Batalá, que é Oxalá e Iemanjá, representa o pai, e Iemanjá representa a mãe. Já viu aquela fala que diz assim, você é de Oxalá com Iemanjá. Todos nós somos de Oxalá com Iemanjá, porque Oxalá representa o grande pai, e Iemanjá a grande mãe. E como é que foi a sua relação com o seu pai? Como é que foi a relação sua com a sua mãe? Isso é para te transformar, não é para te julgar. Tem um outro chamado Babaiobi, uma mosca que muito fala comigo. Tem um outro chamado Babaiobi que fala assim, que a mãe e o pai é o seu canal com o mundo. Quando você rejeita o seu pai, você rejeita o canal com o universo. Quando você rejeita a sua mãe, você rejeita o canal com o universo. A mãe, acolhimento. A mãe é a maternidade, é o amor. E o pai é o buscar, é o crescer. É aquele chute na bunda que a criança toma. Vai que eu confio em você. E quando não tem isso? Então você tem outras pessoas que fazem esse papel. Mas você não pode se afetar com isso. Porque isso é dentro do Odu. Lembra que Ifá, no Odu chamado Sacolear, fala que todo mundo tem que saber seu Odu, para tu saber que foi uma coisa que tu escolheu. Isso está no Odu chamado Irossomês, Obedi, né, e também um pouco em Oturamei. Você escolhe o seu destino. Por exemplo, eu, em Irdibre, que é meu Odu, fala que eu não sou criado pela minha mãe. Foi um caos na minha vida isso. Quando eu cheguei até Ifá, que Ifá me explicou, eu entendi e minha vida melhorou. Mas para eu chegar até essa conclusão, né, e hoje estou aqui falando para vocês a importância de Ifá, para vocês poderem lidar com isso. E Oxalá vai falar com vocês. Iemanjá também vai falar com quantas pessoas aqui estão assistindo tem problema materno, tem problema com a mãe, no relacionamento. Isso aí faz parte de vocês, do astral de vocês. Porém, precisa ser alinhado. E
o Itá desses orixás alinha bem, trazendo informações, direcionamento, junto com o Itá de Orúmila, entendeu? Já o Babalaô, ele recebe mais outros Itais, que ele precisa de mais profundidade para poder ajudar as pessoas e se curar também. Mas todo o processo iniciático e também todo Itá é para isso, é para que a pessoa ela possa ter uma cura emocional, né? Das feridas que a gente carrega de forma física, mental e de forma ancestral. Já viu quantos abusos nós carregamos na infância? E aquele pai que não criou a gente? E aquela mãe que batia? Acho que a mãe bate até hoje, né? E como é que a pessoa carrega isso até hoje? Entendeu? Então o Ifá vai te trazer toda a informação necessária, porque tudo mal resolvido somatiza no corpo. A iniciação ela traz muito isso, esse direcionamento. Por isso que as pessoas carregam problema de estômago, intestino lento, intestino com dificuldades de no banheiro, que mais? Problema de pulmão, problema de coração, problemas de esquecimento. Então, olha quanta informação você tem, né? Então, vamos pensar sobre isso. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando da live, tá? Isso é importante, para depois eu poder divulgar para as pessoas. A gente vai falar mais sobre orixá, deixar a madrinha também falar esse tema, que ela vai trazer para vocês também outras perspectivas. Mas na grande maneira, né, a grande intenção da espiritualidade de Ifá é que a pessoa precisa ter essa clareza. Os orixás têm esse papel na nossa vida. E muitas vezes a gente não enxerga, não vê isso, não se cura, e é um caos, né? Ali você tem aí toda a informação necessária para se cuidar. Bom, o que são poderes ou virtudes? Os odus, bem como as profecias. Poderes. Orixá é um poder. Tudo que você pode ter dentro de Ifá é um direito seu. A virtude é que cada orixá te traz ali um direcionamento dentro do seu arquétipo. Eu dei uma aula outro dia sobre os arquétipos dos orixás. Depois eu posso passar para vocês, quem quiser lá no grupo, me chama no privado, ou eu posso colocar no grupo também esse pedaço. Apesar que essa aula ela foi paga, não foi no gratuito. Mas eu posso pegar esse pedacinho, que isso está até no outro chamado Erdibre, das 7 potências africanas. Essas 7 potências são os orixás. O Batalá, Orúmila, Inhaçã, Iemanjá, Eleguá, se eu não me engano, Ogum também. Então, essas 7 potências são as virtudes, são os arquétipos que a gente carrega. É interessante esse tema também, né? Falar com a madrinha, falar sobre os orixás, ela fala isso. E também fala da boveda espiritual, que é da ancestralidade, que cada Odô também traz como direcionamento. É cultuar os seus ancestrais, é cultuar você mesmo. Eu sempre falo para as pessoas que nós somos uma versão do nosso ancestral, dos nossos ancestrais. Uma porcentagem somos nós e a maioria é eles, reverberando no nosso corpo, na nossa mente. Nós somos eles, né? Então, os gostos que você tem, as vontades que você traz, as habilidades que você tem, tudo isso é dos seus ancestrais. E o que é você? Então, você precisa se conhecer. E Fá te traz esse direcionamento. Porque você está, muitas das vezes, vivendo a vida da sua mãe e vivendo a vida do seu pai. Quando eu cheguei em Ifá, eu tive essa clareza, eu falei para o meu irmão assim, caraca, tudo que eu sou, meu pai era. Não, tem que buscar algo da minha essência. Meu pai era comerciante, eu era comerciante. Meu pai era do candomblé, eu também do candomblé. Meu pai tinha habilidade com certas coisas, eu também tinha. Então, eu busquei, dentro desse contexto, algo do Paulo. O que você está fazendo que você não é você mesmo? Já pensou nisso? Já reparou que você casou com a sua mãe e você casou com seu pai? Interessante, né? E o carro que você gosta? E o time que você torce? Tudo isso, né? A casa que você mora, o local que você vive, a comida que você gosta. Então, esse encontro pessoal dentro de Fá é importante, tá? Viu como talvez as pessoas não tinham essa clareza e essa imersão, elas têm esse papel?
né? Tem muitas coisas para falar para vocês que talvez em 3 dias eu não consiga. Então a gente pode criar outros eventos, até presencial, se for o caso, para que a gente possa trazer mais conteúdo. Bom, as perguntas aqui não tá tendo mais, né? Eu vou finalizar essa live para que a gente amanhã possa dar continuidade, também não ficar tão cansativo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, importante. Não vou deixar essa live gravada para que amanhã vocês possam se comprometer a estar aqui novamente. E quem perdeu, né, perdeu. Tem que valorizar o tempo de vocês, porque não é justo. Vocês estão aqui assistindo, deixando de fazer um monte de coisa, e aquela pessoa, não, eu vou depois assistir. Então, a gente vai printar os comentários de vocês, colocar na rede social, para que as pessoas elas percebam o que perdeu, tá bom? Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos e que o Lodumário e o Rúmila possa abençoar vocês. Amanhã a gente vai entrar aí com outros temas que eu gostaria também de presentear vocês uma aula sobre Irê, sobre o Sobo, uma aula mais, tema assim, mais profundo, né? Eu gostaria também que vocês tivessem esse privilégio de estar perdendo o tempo de vocês. Eu vou preparar, não sei, amanhã ou no último dia, algo bem maneiro. Vocês vão, todos que assistiram minhas aulas, todos que ficam na minha casa, sabem que eu trago sempre isso, tá bom? Buru e boia e bochecha. Um beijo a todos.